Quem? O quê? Como? Onde? Porquê? Quando? Porquê? Quanto? Não há dois sem três. Um podcast mensal da Biomni Expression em parceria com o Rádio Clube de Angra. Joana Moreira. E Miguel Maduro Dias À conversa com quem? Não há dois sem três. Estamos de volta para mais uma conversa a três e desta vez temos um conterrâneo do Miguel que também é meu conterrâneo, portanto é aqui uma mistura, acho que é a primeira pessoa que podemos dizer que é uma mistura das nossas terras. Como é que ela consegue ser, como é que esta pessoa consegue ser de duas terras completamente diferentes, conterrâneo de duas terras diferentes? Não é verdade? É verdade. Já estou. Portanto, um terceirense, músico, e que eu vou resumir assim muito rápido o currículo. Portanto, estou no Conservatório de Música de Angra do Heroísmo, canto e piano e violino, certo? Depois há de nos corrigir se for necessário. Depois veio para cá, estou no Conservatório de Música do Porto, no Conservatório de Música de Gaia. Estudou clarinete também? Sim. Ok. Fugazmente também. Depois temos aqui algo, foi solista em vários concertos e óperas, que passaremos um bocadinho sobre isso. Atuou em Portugal e na Alemanha. Foi membro fundador de um coro de câmara de professores de educação musical. Aqui vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, porque eu já tinha ouvido falar muito de si. Foi maestro durante vários anos do Orfeão de Gondomar, que para anos. mim... Pois, 15 anos. eu acho que não estive lá tanto tempo, mas para mim já foi uma casa, portanto para si deve ter sido mesmo uma casa Já grande. fazia parte da mobília. Exato. Também em Gondomar, no coral da Ala, no Nálvares, não é? Uhum. E depois participou em vários cursos de direção coral. Foi professor de Educação Musical e Música no Ministério da Educação. Licenciado em Educação Musical pela Universidade do Minho. E acho que o mais interessante, ou uma parte que vamos querer falar bastante, será talvez o cancioneiro popular dos Açores, que fez aqui uma recolha bastante grande. Essas recolhas, sim. Sim. Há outros pormenores, já agora acrescento eu. Diga. Fundação e direção artística do grupo de cantares da Casa dos Açores do Norte. Sim. Durante 13 anos. Foi Que foi nós um no grupo ano que teve a nos sua conhecemos. importância também aqui no continente e não só. Continente português. E vou só dizer mais uma coisa, que é, tem uma medalha de prata de valor cultural da Câmara Municipal da Praia da Vitória, não é? É verdade. O que muito agradeço. Pronto, e acho que está resumido para já. E Acho uma agora boa vamos introdução. indo e vamos falando de cada uma destas coisas. Então, correções. Começamos por correções ou não? Não, eu quer já corrigir? Não, É que se vou. começamos com as correções ficamos já aqui. Não fazemos a primeira pergunta. Sim. Vamos à primeira pergunta. Sim. Então, a primeira pergunta, que é igual para todos os convidados, é: quando era pequenino, o que é que queria ser quando fosse grande? Grande pergunta para a qual é sempre difícil a resposta. E difícil a resposta porquê? Gostei da pergunta. Acontece que há sempre aquela fase que nós não sabemos ainda definir aquilo que gostaríamos de ser quando fôssemos grandes. O que eu posso hoje verificar é que a partir dos meus 8, 9 anos comecei a ter uma sensibilidade específica também para a música ou para as tradições associadas em que a música estava presente. Nomeadamente através do Carnaval da Ilha Terceira, que é uma grande manifestação que nós temos na ilha e que se pode equiparar às grandes manifestações nacionais dos carnavais e de uma forma muito específica. Acontece que eu gostava muito de ir assistir às danças e bailinhos de carnaval, junto com os meus pais, meus avós e tal. E depois do carnaval havia que fazer simulação de danças e bailinhos lá em casa, não é? Com os meus amigos. Depois. Isso foi-se desenvolvendo quase todos os anos. E pronto, mas nunca imaginei chegar àquilo que sou hoje, nesta área da música. Porquê? Porque a Ilha Terceira, assim como muitas outras ilhas dos Açores, estavam desprovidas da possibilidade de podermos aprender música. O Miguel, sendo um jovem comparativamente comigo, já não sabe o que isso é. Mas eu ainda soube
nomeadamente na Ilha Terceira. Mas ainda sem desviar-me muito da pergunta que me foi feita, acontece que quando vou fazer o 5º ano de liceu, atual 9º ano, o qual ensino esse que fiz ainda a nível doméstico, ainda não havia ensino público na Praia da Vitória, de concelho onde sou natural. A sério? É sério, exato. Só havia o liceu de Angra do Heroísmo, a nível público, e era preciso fazer 20 km para cada lado todos os dias. Então, na Praia da Vitória criou-se 3 professores que criaram o ensino doméstico, ou seja, preparavam os alunos, nós tínhamos aulas regulares, tal e qual como no liceu, e depois iríamos fazer os exames ao liceu de Angra do Heroísmo. Ok. E eu fiz todo esse percurso desde o 1º ano do liceu, 5º, 6º ano atual, e posteriormente até ao 9º ano. Então, Mas quando diz doméstico, era em chamava-se casa ou... porque era particular. Era particular. Mas tinha um edifício próprio? Ou... Dependia, ou iam... tínhamos salas que eram alugadas para esses professores e tínhamos turmas aí de 30, 40 alunos às vezes. Ok. Porque era a solução possível naquela altura. E nessa fase sei que quando vou fazer exame de inglês, uma das perguntas que me foi feita também, o que é que eu gostaria de ser? Está a ver? Em inglês, tudo bem. E eu respondi, I would like to be a musician. Bem? Ok. Mas sem imaginar ao menos essa possibilidade. Sem imaginar ainda essa possibilidade. Mas passado pouco tempo, nessa fase, o meu avô materno, a quem muito devo, decide oferecer-me uma viola, que curiosamente está ali atrás. Aquela? Essa é aquela viola Era que está grande. ali, aquele violão, como nós dizemos na edição, comprado a um americano da base das Lajes, em segunda mão, por 2 contos de 250. Eu acho que é interessante até nós aqui referirmos valores para a época. Estamos a falar em 75. 75. Após 25 de abril, logo após. E então aí há que arranjar alguém para me ensinar, não é? E lá na freguesia tive a sorte de ter um grande amigo que depois, com quem venho a tocar muito posteriormente, o José Avelino Borges, e integrar um grupo de cantares no Cabo da Praia. Essa foi a minha primeira formação. A aprendizagem pelo chamado, e agora brincando um bocadinho, o Espírito Santo da Orelha, não é? Aprendizagem por ouvido. E assim foi. Não tinha ninguém músico na família? Propriamente não. Parece que o meu avô paterno tocava aquilo que nós chamamos a gaita de beiços, ou realejo aqui no continente, mas não havia grande apresentação a esse nível por parte da minha família, portanto, eu fui uma ave rara. Uma ave rara. Fui um pouco desvairado neste caso. Muito bem. Agora passamos para a continuidade. Aí começo então a aprender de ouvido. Passado 1 ano e pouco já estava a tocar com este grupo de cantares tradicionais, no Cabo da Praia. Depois começo também a tocar com um grupo folclórico dos 12 Ribeiras, a apoiá-los, etc., juntamente com estes outros meus amigos. E assim é o meu percurso. Mas, entretanto, já passei então para o liceu para fazer o curso complementar dos liceus, que era o máximo que se iria fazer o 6º e 7º anos de liceus. E aí, quando estou a acabar o 7º ano de liceu, 77, eu há bocadinho disse que era um bocadinho preguiçoso, não é? Posso fazer essa referência agora publicamente. Sempre fui um bocadinho preguiçoso. Tive que repetir uma das disciplinas mais 1 ano, então nesse ano ouvi que iria nascer o Conservatório de Angra do Heroísmo, ou um projeto de hipotética criação, que surge no atual Museu de Angra do Heroísmo, nas instalações. Aí não pensei 2 vezes, não é? Eu estava para seguir germânicas, já com fundo de desvio grande, não é? Porque estava a fazer letras no liceu, português, francês, inglês e alemão, fiz aquilo tudo. E entretanto, olha,
fui lá procurar saber e efetivamente sim, inscrevi-me. Andámos ali o primeiro ano, e isto é até importante para que o Miguel saiba, porque também começou o seu percurso lá, foi ou não foi? Sim, comecei o percurso em Angra, Em agora longe desse. Aliás, eu ainda cheguei a ter, quando eu tinha à volta de 6, 7 anos ou por aí, ainda tive aulas no conservatório em... Em que instalações? Rua do Galo, Não, ainda no liceu. a freguesia, não é Santa Luzia, é... Não, Santa Luzia... Ai, pô, o meu terceiro Agora ficamos ensemismo aqui está perdidos. completamente perdido, sim. Ali perto da Igreja da Conceição, para a direita, depois do, Já sei, porque do Solar dos Remédios. Depois da Rua do Galo, acho que ainda tiveram... Naquela rua do Solar dos Remédios, bem lá para o fundo. Penso que... Conservatório. Exatamente. Muito bem. Já não é da minha fase, já cá estou há uns anos. Mas só para concluir, então... inscrevi-me e o primeiro ano foi ainda dúbio ao nível de continuidade ou não ou de assunção do conservatório a nível oficial. Convém também, isto eu acho que é importante porque eu sou o primeiro aluno do Conservatório de Angra do Heroísmo a ter que sair da ilha para continuar os estudos. Ok? Em 81. Portanto, eu fiz o máximo que se podia fazer na altura no Conservatório, que era o 4º ano de Educação Musical. E não tínhamos mais cadeiras. Mesmo os outros exames de canto, que também já estava a usufruir dessa disciplina há 2 anos, ou piano, ou violino, que também fiz, não havia hipótese de ainda fazer os exames. Portanto, eu fui mesmo dos primeiros ali a apanhar esta situação complicada, não é? Que era, eu estou inscrito em música, quero fazer o curso de música, mas se eu ficar aqui, eu não tenho hipótese de progredir. Ok. Portanto, o conservatório nessa altura estava nesta fase ainda. E aqui já estamos pós-sismo, onde arranjou-se instalações no Liceu de Angra, onde eu tinha feito o curso. Okay. E, portanto, no piso inferior. Bom, isto para dizer o quê? Portanto, o Conservatório de Angra eu conheci de raiz. Convém fazer referência a quem, já que estamos a falar a este nível, de quem o criou, no fundo, quem motivou essa criação. Costumo dizer que há um ditado que a necessidade aguça o engenho, e foi exatamente por isso. Falamos de uma pessoa chamada Artur Fonseca, professor Artur Fonseca. O nome aparentemente não nos dirá nada. Foi compositor, violinista, pianista também de alguma forma, com uma grande capacidade criativa. Um ex-residente numa das províncias ultramarinas, portanto, lisboeta, que foi para Moçambique, muito jovem, acabou por ser diretor da Orquestra Ligeira da Rádio Clube de Moçambique. E como muitos milhares de portugueses, foi obrigado a regressar ou a sair do país. E então, acaba de parar a terceira porque tinha uma filha casada com um terceirense. Ok? E agora, para não desenvolver mais, Artur Fonseca acaba por ir para lá com a esposa, autor da Casa Portuguesa. Autor de Canimambo, por exemplo, com grande interpretação de João Maria Tudela, e mais 1400 e tal composições que tive o gosto de as poder ver numa estante. Convivi muito com ele, para além das aulas. E então é Artur Fonseca que incentiva, juntamente com Luís Soares, violinista, e Mário Coelho, pianista, pai da Susana Coelho, por exemplo, aquela voz que todos nós conhecemos. E esta história, posteriormente, um ano depois, aparece
Luísa Alcobilial, Uhum. professora de canto. Que, E então quando aí- nós viemos cá comentamos que você foi dos primeiros alunos Sou talvez dos primeiros também, e eu serei dos últimos. talvez dos Que outros, ela exatamente. Sim. formou-se no ano a seguir. Ora, Eu muito ter bem. E portanto, a partir daí eu também me inscrevo em canto, não é? Portanto, andei em violino, em piano e o canto. E acabo então por fazer aqui já o curso superior de canto no Conservatório de Música de Gaia, porque Porto. Sou sempre aluno do Conservatório de Música do Porto, não é? Porque é onde eu comecei, onde continuei, portanto consegui fazer transferência para aqui e acabei as cadeiras de disciplinas todas que eram necessárias, mas depois ainda cheguei a fiz o curso geral no Conservatório de Música do Porto. Não vou citar nomes dos meus professores agora, porque não, só irei citar de um, que é o último, Mário Mateus, do Conservatório de Música de Gaia, com quem gostei muito de trabalhar, e é com ele que faço o curso superior. Porque era complicado, já De agora canto? também a história De canto? de canto. Por motivos mais pessoais, não me interessava muito continuar com a mesma professora no Conservatório de Música do Porto. E mudar para outro professor no próprio Conservatório de Música do Porto era um bocadinho suicida. Não sei se me faço entender. Eu acho que hoje é possível nós fazermos esta abordagem. Não sei. É possível, é que eu estou a fazê-la neste momento. Quero eu dizer que é possível fazer esta abordagem e faço questão de a fazer. Falar acerca disso agora, Falar sim. acerca disso. Estava a Mas- dizer... Trocar de professor em algumas destas instituições eu julgo que continua a ser algo bastante delicado, uma operação bastante delicada. E então daí ter feito a minha transferência para o Conservatório de Música de Gaia. E essa é a história parcial da minha vida. Ok. Já deu aqui, respondeu e já deu aqui um apanhado Sim. do que vamos falar a seguir. Portanto, e porquê esse carinho tão especial pelo professor Mário Mateus já agora? Porque eu estudei em Gaia e também dei aulas lá durante alguns anos, foi a escola onde eu tive mais tempo e mais horário. E portanto aquilo também é uma casa para mim. Sim. O O que é porquê? o carinho? O carinho e respeito, porque ele ensinou-me, ou desensinou-me, acho que a palavra podia ser agora utilizada, desensinou para me ensinar. Eu não sei se me faço entender, desconstruir para construir outra vez, ou reconstruir. Eu estava a ser sujeito a muita técnica vocal que eu considero artificial, e hoje posso falar a esse nível, que era a grande preocupação com a respiração, a grande preocupação com uma postura de não sei o quê, para além da impostação de voz, que isso é obrigatório para se quisermos fazer interpretação em função do estilo, inclusivamente. Mas aqui era, e com quem eu tive aulas previamente, eu posso dizer que estava a ficar um pouco complexado já. Hoje os meus quase 67 anos me permitem falar assim. Ele, inclusivamente, desconstruiu toda essa problemática da respiração, da postura e tal. E reensinou-me aquilo que é a nossa respiração normal. Que é aquela que nós fazemos agora neste momento e que não estamos a pensar em respirar, por isso simplesmente, não é? Pronto, e isso foi uma parte de um todo. E depois gostei porque era uma pessoa próxima. Uma pessoa próxima. Com um trato próximo, com uma simplicidade. Isso. Simplicidade com qualidade, como costumo dizer. A modéstia. Sim. E, portanto, e ao mesmo tempo, gostei muito do Conservatório de Gaia porque tinha mais atividade que o próprio Conservatório de Música do Porto. Mas quando... Atividades complementares. Certo. Eu fiz no Conservatório de Música de Gaia aquilo que nunca faria no Conservatório de Música do Porto, por exemplo. Pequenos complementos de atuação, como estão aí descritos, alguns solos, etc. Nada de especial, mas para mim foi muito assim, quase como se fosse um pequeno estágio, não é? Ali uma transição em que a pessoa conseguia pôr em prática aquilo que estava a aprender, em vez de ser simplesmente um exame. Mesmo ao nível da ópera, com o coro,
portanto era contínuo os trabalhos que se faziam e, portanto, eu ainda participei em algumas sentido. coisas, nada de grande monta, mas foi importante. E quando andou no Conservatório de Gaia ainda era no colégio? Ou já No tinha Colégio aquele de Gaia, edifício novo? sim. Ainda não passou? Já era no Colégio de Gaia, não, ainda não era na, Pois, ainda na não atual foi. fundação. Exato. Estudava e trabalhava já dava aulas, já lecionava, porque eu venho para aqui em 81, entro já no 5º ano de Educação Musical, etc. Depois as outras disciplinas que lá no Conservatório de Música de Angra do Heroísmo não existiam, portanto fiz-las todas, né? E passado um ano, utilizando uma linguagem assim um bocadinho mais subtil, atirei-me à fera do ensino. Ok. Ou seja, tentei encontrar a possibilidade já de ir ensinar, de lecionar no ensino público. Ainda nem habilitação suficiente tinha para o ensino. Mas a necessidade era tal que vinham vagas, inclusivamente nos jornais, depois de todos os outros horários estarem preenchidos. Estão a ver? Então nós íamos a cada uma das escolas, entregar uma proposta e tal, e logo nesse primeiro ano chamaram-me para 2 escolas. Foi muito bom. Escolhi uma delas. Não é? Com que idade? Então começo logo, 20... É uma questão de fazer as contas, não é? A partir de 82, com 23 para 24 anos. Não é? Outra aprendizagem. Não tinha feito nenhum estágio, não tinha... estava habituado a um tipo de... Estava habituado a receber ensino e não a transmitir ensino. Mas tudo isso vamos-nos preparando, etc. Mas só depois, em 89, é que sou chamado para estágio e a partir daí fico Já mais que efetivo estagiário. a partir de 90. Quase a ensinar os professores, em não 90, é? onde fiquei na Escola Preparatória do Tinto até ao final deste ano passado. Quantos anos na mesma escola? 34 anos. Na mesma. Mas durante os outros anos anteriores fui ficando todos os anos numa diferente, não muito longe daqui. E cheguei a inaugurar 2 escolas, de Fanzas, por exemplo, de Medas, como dizem eles, em Medas e não Medas. Meu pai é de Broalhos, que pertence às Medas. Broalhos. Broalhos! Então, muito bem. Inaugurei também a Escola das Medas, onde fiquei numa situação muito engraçada que já não existe. E efetivo provisório. Portanto, no primeiro ano. Exatamente, para lá está. Que é um Eu penso que é efetivo importante. provisório. E hoje já me considero um semi-dinossauro nesta área. Exatamente, ficando ali provisório, à espera de ser chamado para estágio, o que aconteceu no ano seguinte. Então, acabei de fazer o meu estágio aqui na Escola ANES do Porto, na Escola Superior de Música do Porto, de Educação do Porto, peço desculpa. Pronto, isto é a parte entre ensino e ensino pessoal. Também poderei dizer, sou dos últimos alunos a fazer curso superior de conservatório. Tanto aqui no Porto como nos outros locais onde havia conservatórios. Portanto, porque as escolas superiores nascem. Ora, eu terminei em 90, fui fazendo aos poucos. Eu penso que as escolas superiores terão nascido entre 88 e 89, por aí. Ainda me lembro de ir visitar a escola ESMAI, tinha lá um amigo meu que foi, na altura, que eu ser diretor, o professor Prata. Pratas, assim é que era. E nós saímos dos conservatórios com um diploma. Ok. Era o máximo possível, não é? Entretanto, em 91, aparece na Universidade do Minho a possibilidade de quem tinha cursos superiores de conservatório poderem ter um complemento para ficar com licenciatura. E daí a minha licenciatura na Universidade do Minho é um complemento chamado DES, Diploma de Estudos Superiores Especializados,
eu e mais 30 e tal colegas, então durante 2 anos mais ficámos com a licenciatura. O que nos possibilitou também depois atingirmos o 10º escalão ao nível do ensino, se assim o conseguíssemos em função do tempo de serviço que iríamos ter. Esta é a minha história. Eu não penso que se safa que já acabou de contar a história. Ainda é Uma bem história isso. parcial, claro, Mas- pelo meio ainda haverá aí mais qualquer coisa. Mas há aqui uma coisa que também queria perguntar. Peço aqui a autorização à nossa. Não sei o quê. Que é. Não é? É que tu tomas conta, e eu gosto disso, tomas tão conta destas perguntas e estas coisas todas, que depois eu sinto que és apresentadora e que eu sou tipo aqui um apêndice no meio desta conversa. Fogo. Vou atirando assim umas coisas. Mas Fala porquê não regressar para a terceira? Pois, tinha que levar a casa às costas, não é? Assim, Não no é início a fácil. casa não ia ser tão grande, agora já era um bocadinho mais complicado. Já estava casado, já. Já estou casado. Eu já Nessa vim, altura, eu já vim para o, depois já de vim para o acabar. Porto casado. Já veio para cá casado? Já vim para cá casado. Mas casado oficialmente ou casado? Casado oficialmente. É? Sim. Mas ela é de cá ou é de lá? Tive uma primeira esposa e agora tenho uma segunda esposa. Tenho um ok. segundo casamento. Ok. E entretanto, pronto, é assim, eu comecei, não estava previsto, não é? Ficar aqui pelo Porto, Não estava? para onde viemos, portanto. Não, só que as circunstâncias da vida, acabei por ir sedimentando, no fundo, outras raízes aqui, não é? É que eu lembro-me de falar, por exemplo, com Antero Ávila, com José Sousa, pronto, com alguns açorianos. Antero Ávila não é terceirense, mas lembro-me de falar com eles e de haver uma certa perspectiva deles, ao virem estudar para o continente, em Portugal, continental, já terem mais ou menos na ideia voltar para a terceira depois, para dar seguimento, para serem a próxima geração de professores, uma lógica mais ou menos deste género, enquanto que eu, a sair de lá, tinha a certeza absoluta de que, pronto, certeza quase absoluta de que muito dificilmente ia regressar para dar aulas. Aliás, não tinha grande ideia de querer dar aulas de uma forma muito regular logo à partida. Falou de Antero, falou de José Sousa, que bem conheço, muito bem. Estamos a falar já de uma geração diferente da minha. Claro, sim. Seguinte. Mas o sentido deles era que sentiam que o conservatório realmente já estava muito no começo. Eles, já muito mais tarde, sentiram também que o conservatório ainda estava mais ou menos no começo e então tinham essa sensação de que podiam voltar e ser um passo a seguir. Para si, ainda mais sentido esta lógica faria, estamos a falar não é? poucos anos depois dos primeiros do conservatório, que ainda não estava muito sedimentado. Okay? Pois se calhar não havia essa As instalações estabilidade. que nós temos hoje no Conservatório de Engenharia não têm nada a ver com Sim, mas eles, que eu me lembro, eu acho que eles ainda chegaram, não sei se ainda estiveram a dar aulas nesse tal outro sítio que eu agora raio do nome. Possivelmente, isso já é a última fase. Sim, se o Antero foi teu professor. A penúltima fase. Sim, mas ainda antes de... Portanto, eu estive com 6, 7 anos, mais ou menos, nessa tal outra instalação. Era uma casa alugada, ou arrendada, ou cedida, não sei. Mas era de alguém que estava a ceder, ou a arrendar, ou qualquer coisa, a emprestadar. E depois, entretanto, agora estas instalações são na Escola Básica e Secundária de Tomás de Borba, em que o Conservatório, por um lado, conseguiu o nome estar destacado e ter o nome de Conservatório Regional de Angra do Heroísmo, mas em termos legais, burocráticos, queiramos chamar, tanto quanto eu sei, é essencialmente um departamento da escola. Não é uma entidade autónomo. como... Exatamente. É autónomo, mas integrado ao mesmo tempo. Sim. Enquanto que o Conservatório de Ponta Delgada, o Regional de Ponta Delgada, esse sim é completamente autónomo. E nós, como açorianos, a autonomia
região Eu autónoma acabei dos por Açores. É sempre- usufruir das instalações de conservatório já noutra condição, que é nesta última que eu agora, se calhar iremos falar também daqui a pouco, que é na minha condição de editor, não é? Aí acabo por usufruir quando vou lá fazer gravações também, bandas filarmónicas, etc. Acabei por usufruir daquele espaço do auditório. Bom, nós estávamos a falar deste percurso. A última pergunta era se tinha pensado em regressar. Regressar, Sim, sim. pensaria. Só que, por diversas circunstâncias, acabei por ir sedimentando aqui também a minha profissão e, ao mesmo tempo, que perspectivas é que eu teria lá? Ou seja, a tal fase ainda muito antes desta intermédia que estávamos a falar aqui e agora, claro que nesta última, seria mais fácil talvez ter lá colocação, etc. E portanto, olha, fui arranjando outras possibilidades de emprego, de atividade cultural. Há aí também aquilo que eu chamo a menina dos meus olhos, cultural, é a criação do grupo de cantares da Casa dos Açores. Estamos a falar na década de 80, pouco depois do 25 de Abril ainda, quando começam a surgir os primeiros grupos de cantares que faziam recolha e desenvolvimento, arranjo, sobre temas tradicionais, e eu fui embarcar também nessa onda, ok? Fui navegar nessa onda, ou seja, peguei também em temas tradicionais. O grupo surgiu de forma quase inesperada, não foi? Surgiu pelo facto de criar-se recepção a alunos que vinham dos Açores, naquele espaço, que era uma pequena sala na rua 31 de Janeiro, e eu comecei numa tarde, com o meu violão e uma colega da Ilha Terceira, Aida Gomes, que também estava cá a estudar na altura, e convidaram-nos para lá cantarmos umas cantiguinhas tradicionais, e já nesse sábado conseguimos angariar, ou melhor, tentar angariar elementos para esse hipotético grupo. Um do Faial, outro de São Miguel, outro do Pico também, eu sei lá. E se não foi no sábado seguinte, ou por aí uns 15 dias depois, já começámos ali a juntar-nos e a cantar em conjunto, tocar e tal, o que é que vamos fazer? Pronto, eu comecei então a fazer a seleção de repertório, comecei a fazer arranjos, tive a sorte de arranjar um colega meu de conservatório, violinista, atualmente professor no Conservatório de Música de Aveiro, Henrique Neto, gostaria de o salientar, que sabia ler e escrever música, que é bom, não é? Para isso que se pretendia, que era também haver alguém que, juntamente comigo, não fosse apenas músico empirista, que era o caso de todos os outros, e assim eu podia escrever um bocadinho mais para ele. E ele acabou por aderir, era meu colega no conservatório, e aderir ao grupo. Também andava aí num outro grupo de música tradicional, e eu fiz este desafio. Foi um bom desafio que durou vários anos, inclusive depois no meu projeto a solo também participa. Isto para dizer o seguinte, este grupo acabou por trazer também uma lefada de ar fresco da música açoriana no continente, que não existia. Estamos a falar de uma fase em que muita gente não conhecia os Açores, nem sabiam muito bem onde ficavam os Açores. Não é? E não sei se hoje em dia sabem muito melhor. Hoje já sabem, está muito diferente, hoje toda a gente ouve falar dos Açores. Tivemos um papel importante também na promoção turística dos Açores, através do Governo Regional. Éramos solicitados muitas vezes para participar em eventos de promoção turística, aqui, não só aqui no Porto, como em Lisboa, como nas feiras, naquela feira de Santarém, sei lá. Andámos por aí, e para além de outros convites que tivemos para participar em atuações com outros grupos similares, etc. E eu digo que é importante, e há aqui uma curiosidade engraçada, era aluno de Conservatório de Música do Porto ainda. Ora,
ser aluno de um conservatório. Veja lá o que é que vai confidenciar em público. Hoje não tenho qualquer tipo de problema. Também se me prenderem eu já tenho poucos anos de vida, portanto não há qualquer problema. Era estritamente proibido ter uma atividade musical extra-curricular sem pedir autorização ao Conservatório de Música. Pronto. Aqui o vosso amigo nunca fez. Andou. Fora da lei. Aí foi radical. Nunca o fez e também nunca teve problema qualquer, não é? Portanto, e acho que isso já prescreveu para esta altura. já deve ter prescrevido, ainda bem que eu fiz. Era estritamente proibido tocar nos corredores. Eu estou-me a lembrar de um colega violoncelista que depois até foi para a Orquestra Clássica do Porto e por aí fora. Um dia estava lá no corredor a tocar, juntamente com os colegas ali à volta, eu estava a subir as escadas e não era música clássica, era assim um tema, sei lá, até dos Beatles ou algo assim do género, e veio o senhor diretor: menino, não pode tocar, etc, etc. Portanto, eu acabei por ser também aluno do professor Costa Santos, de clarinete. Portanto, houve uma grande evolução ao nível do ensino, uma maior abertura em termos de aprendizagem de instrumentos nos conservatórios, que não existia. De estilos, hoje em dia fala-se muito de Até o academias jazz, com jazz, com musical também, teatro musical. Pronto. Pop, rock. Sim, Claro. isso já Portanto, eu sou do normal. tempo, não é? Já sou do tempo. Já sou do tempo. Eu gostava de voltar um bocadinho atrás e perceber. Portanto, você queria ser músico, mas não se cingiu logo a um instrumento. Normalmente os meninos escolhem: eu quero piano, ou eu quero isto, e vão para afinal não é isto, então agora vou trocar. Mas não, você estudou logo aqueles todos: clarinete, Sim. violino, piano. Mas lá clarinete não. Não? Não, na terceira não. Ok, Na terceira toquei clarinete na Filarmónica da Praia durante 1 ano e meio. ok, Aprendi diretamente lá. ok. Ao mesmo tempo que estudava no conservatório ainda, não é? Isto é sempre É. multitasking. Mas não havia clarinete no conservatório de Angra do Heroísmo. Ok, Aprendi com o maestro da época. E cheguei ao ponto de tocar requinta. ok. Então, durante 1 ano e meio já evolui bastante. Comecei no clarinete, depois passei para o primeiro clarinete e depois passei para a requinta. A requinta, que era um clarinete que faz a quinta, exatamente. O clarinete em si bemol, o clarinete requinta era em mi bemol. É um instrumento requintado. Requintado, exatamente. Só então, quando venho para cá, como já tinha algumas bases de clarinete, ainda tenho aí o meu clarinete de concerto, coitado do meu clarinete, e coitado de mim, agora se fosse tocar clarinete. Portanto, é aí que me inscrevo também em clarinete. Mas cá no Mas Porto... depois já deixei o violino. Já já só foi clarinete e canto? Piano, clarinete e canto. Mesmo assim, são 3 instrumentos. Pois. O que é que isso me serviu, no fundo? É também engraçado que a minha professora de piano era a minha vizinha. Porta com porta. Ok. Para onde eu vim viver para o Porto. Comprámos um apartamento no Porto e ela tinha um apartamento seguinte. Fernanda Van Schneider, que infelizmente já faleceu agora há pouco tempo. E era muito interessante que tínhamos meio tempo de aula, meio tempo de conversa. Eu sempre gostei desse tipo de aulas. Foi o mesmo que aconteceu com o professor Artur Fonseca, que foi também o meu professor de violino, está a ver? Tínhamos meio tempo de aula e depois o outro meio tempo era contar a história da sua vida, o que muito me ajudou. Porque ele tinha uma vivência que um ilhéu, coitado, não tinha. E nós, apesar de tudo, éramos ilhéus já com uma possibilidade de vivência mais abrangente do mundo do que nas outras ilhas. Tínhamos a base americana das Lajes, que tinha televisão própria, e quem vivesse naquele concelho da Praia da Vitória tinha a possibilidade de ter a televisão, de usufruir daquela televisão, daquele canal de televisão,
que nos mostrava bocadinho do mundo. um mundo, ok? Pronto, e este tipo de aprendizagens para mim foram importantes. Serviu não para ser concertista de nenhum desses instrumentos, mesmo no canto, acabei por fazer o canto e fiz o curso superior e acho que não acabei nada mal, acabei com 18 valores. No entanto, depois, eu há pouco disse que era preguiçoso, não disse? Ainda continuo a ser, porque dava muito trabalho estudar. Era muito complicado. Tu tens mais que fazer da vida. E portanto eu não sou de. Eu sou um bocadinho contra a maré muitas vezes, ou seja, gosto de ir vivenciando e de mudar também muitas vezes, mas eu sou um empirista ao nível da atividade que tenho agora como editor, como técnico, como engenheiro de som, como agora é mais bonito dizer. Sou um engenheiro sem ter o curso de engenharia, mas se calhar não tenho medo de me colocar ao lado de muitos dos que fizeram o curso entretanto. Porque isso também, o empirismo, o fazer e o desfazer, o repetir, é a nossa grande aprendizagem, não é? Claro. Em tudo. Aprender com os erros também. Em tudo, aprender com os erros. E ficar eternamente insatisfeito também é uma boa forma de termos sempre aquela necessidade de querermos sempre aprender. Sim. Isso. Sim, eu acho que nos identificamos Desviámos, um bocadinho não sei se nos desviámos da conversa, mas foi um bocadinho isso. Se desviarmos muito, nós avisamos. Se eu me desviar, façam o favor de me reencaminhar. Tens mais alguma questão aqui nesta parte do ensino? Não sei. Eu há bocadinho lembrei-me de uma coisa quando estava a falar acerca da respiração e da técnica e por aí fora. Eu estava-me a lembrar de uma coisa que eu discuti algumas vezes e que ainda penso que estou mais ou menos certo ao dizê-lo, que o pouco tempo que eu dei aulas de canto, fiquei com a sensação de que explicar como é que a respiração funciona para aquela pessoa especificamente tinha muito mais que ver com ela própria do que propriamente com uma lei universal de como é que se respira. Parecia-me sempre que havia um conceito, em princípio, do que é que devia ser uma respiração mais correta e tudo mais, mas eu dei-me conta várias vezes de estar a fazer exercícios com certos alunos que eram muito molengões e que então ter uma postura melhor e talvez ter mais alguma atividade na respiração, mais alguma força, inclusive. Tensão. Força é uma palavra muito perigosa a falar de... Mas pode usar a palavra tensão e não contração. Sim, mas qualquer uma dessas palavras pode ser muito perigosa se for mal entendida, porque é num instante para haver bloqueio, não é? E isso também não pode acontecer. Mas eu dei-me conta que em alguns alunos valia a pena ir um bocadinho mais por aí, porque realmente eles eram muito molengões, muito desleixados, muito soltos, e com outros eram muito tensos, muito... E então relaxa, não penses tanto nisso, não sei o quê, anda mais, liberta. E pronto, portanto, essa questão do desconstruir, de certa forma também cheguei a ter um bocadinho esse tipo de experiência, em que eu acho que o meu percurso mais académico foi, em geral, tendencialmente mais de existe esta forma de impostar, como estava a dizer, ou de colocar a voz ou por aí fora, e com determinadas imagens, com determinados exercícios, com determinadas sensações que se procurava, e uma tentativa de um controlo muito consciente do músculo tal e por aí fora. E que eu acho que, lá está, em muitos dos meus colegas provavelmente até fará bastante sentido. No meu caso, numa primeira fase acho que sim, mas para o final acho que já precisava de descomplicar um bocadinho, como aconteceu consigo e com o professor Mateus. Há uma frase que me foi dita e penso que foi o professor Mateus. Não se esqueça que cantar é falar de outra forma. Uhum. Não é? Portanto, a interpretação tem que estar à frente da técnica, certo? Uhum. A expressão é fundamental.
se nós virmos a interpretação como um debitar de informação, estamos mal. Não é? Então tem que haver também a sensibilidade daquilo que estamos a interpretar, associada ao que estamos a interpretar. Isso é tudo relativo. Ora, hoje, como eu dizia, sou um eterno preguiçoso, ao longo da vida, então, cantei aquilo que me apetecia fazer. É mais ou menos o que tentamos fazer agora. Utilizando a técnica que me foi fornecida, Exato. muito bem, e que eu tentei absorver da melhor forma. E tem ajudado também para nas minhas fases de produção. A partir de 96, quando crio a editora, a discográfica, e ainda hoje, muitas vezes ajudar, embora de forma muito simbólica e sucinta, muitas pessoas que vão para a frente do microfone. E eu ajudo-os muitas vezes a encaminhar um pouco a sua intuação, a sua afinação, apenas com pequenos apontamentos de técnica, sem irmos propriamente à técnica básica que é preciso. Com algumas imagens, desde o conceito do agudo, entre o grave e o agudo, o princípio do triângulo, usar um bocadinho as pontas dos pés para criar um bocadinho de tensão no diafragma, sem eu dizer que é isso que elas irão fazer, etc., porque aparece muita dificuldade. E o estar à frente de um microfone é muito diferente, porque fica-se logo com uma tensão muito diferente. Aquele botãozinho, aquela luzinha vermelha de estar a gravar muda, é não muito é? complicado, e portanto eu também ajudo a este nível, portanto a partir dos conhecimentos que foram transmitidos. Não é? Eu acho que agora, antes de irmos a esta coisa fantástica que estamos aqui, não é? Ainda não dissemos onde é que estamos, ainda a seguir vamos clarificar para toda a gente ficar a saber, mas eu se calhar gostava, puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, de perguntar como é que foi parar ao Orfeão de Gondomar. Muito bem. Ora, falamos exatamente no ano em que vou inaugurar a Escola de Fanzas. Ok. Uma escola que estava ali quase no meio do nada, e indo visitar aquele espaço, passados vários anos, verifiquei que é uma escola que está no meio de tudo agora. Cheio de edifícios à volta, uma coisa visualizar. É em 85, efetivamente em 85. É no ano de 84, 85, que sou lá colocado. Havia um senhor funcionário na secretaria, o senhor Las Casas. O senhor Las Casas, que fazia parte do... magrinho. Alto, magrinho, tenor, que, entretanto, um dia vai à sala de professores. Professor, eu gostava de falar consigo e tal. Não conhecia, não é verdade? Sabe, olha, eu faço parte do Orfeão de Gondomar, nós estamos a ver se encontramos um maestro para o Orfeão, etc, etc. Disse, olha, não sei, olha, eu não tenho grande experiência da direção, eu nunca dirigi nenhum Orfeão. Aliás, tinha feito só algumas pequenas experiências lá na minha freguesia, lá com a capela, o coral da capela, como nós dizíamos. Mas fora isso eu não tenho grande experiência, mas olha, é uma questão de nós conversarmos e tal, e assim foi, para não estar agora também aqui a ocupar muito tempo com este introito. E assim foi, passados, sei lá, uma semana ou duas, lá vou falar com eles, acabámos por nos entender, e lá foi. O que é que eu levei comigo como repertório? Primeiramente encontrei uma situação meio caricata. Normalmente temos do nosso lado esquerdo do maestro, os sopranos, do lado direito os contraltos, atrás os tenores e também atrás do lado direito os baixos. Estava tudo ao contrário. Isso tudo bem, também pode ser, mas meus senhores, a gente se calhar vai tentar aqui inverter a situação. Outra situação muito engraçada, tínhamos uma senhora nos baixos. Uma senhora nos baixos. Uma senhora nos baixos. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Eu já vi e ouvi, foram poucas, mas já vi e ouvi ao meu lado senhoras tenores.
Senhoras, Mas isso tenor. vamos falar sobre isso. Female Ao tenor. nível das captações que faço com grupos folclóricos, somos cantares, tem, em função da região, se formos mais para o sul, temos vozes mais graves, que isso acontece muitas vezes. Os homens com vozes agudas e as músicas estão numa tonalidade em que eles têm que cantar no agudo e elas têm que cantar no grave. Portanto, estão a cantar em uníssono. Mas agora, continuando, o que é que eu levei como repertório? Disse, o que é que eu vou fazer? Não é? Hoje estou aqui a pensar-me se algum elemento do Orfeão de Gondomar Levou os olhos negros. tiver a oportunidade de escutar este podcast, vai achar alguma piada. Levei 2 cânones comigo, na algibeira, no bolso, como se diz aqui no continente, que era para criarmos aqui empatia, não é? Pronto. E uma delas, um desses cânones, era sempre cantado em qualquer deslocação que nós fazíamos. Cantado na caminhonete, no autocarro, era cantado nos convívios e também chegou a ser cantado numa outra atuação. Isso criou logo ali uma empatia à partida, não é? Porque o cânon, como tem a fase da repetição e as pessoas mais facilmente decoram, etc. E depois foi disciplinar essa parte da distribuição dos naipes, não é? Também. Portanto, o Orfeão estava um bocadinho baixo, efetivamente. Parece que também agora não está nos seus melhores momentos. É cíclico, não é? Tudo cíclico. E eu penso que consegui levá-lo. Depois ainda há um outro aspecto engraçado. Portanto, foram 15 anos, entre 85 e 2000. Para além de... Também chegaram a interpretar uma obrazinha minha, que é uma missa que eu dediquei ao próprio Orfeão de Gondomar, a Missa Atlântica. Procurei repertório leve, não muito complexo, porque estamos a falar de um coro amador e, portanto, quando há esta tentativa de alguns coros quererem ir buscar repertório que não se adequa ao seu nível, tem mesmo que ser dito assim, porque não têm os conhecimentos necessários ou a técnica necessária para muitas vezes poderem dominar algum deste repertório que está muito bem apresentado em quem tem essa capacidade. Então procurei sempre um repertório mais diversificado, inclusive temas tradicionais de vários países, algo mais... E que era apelativo para o público que normalmente... E assim foi. Fiz adaptações para aí de 2 missas que trouxe lá dos Açores, passei a 4 vozes. Enfim, tentei diversificar um pouco o ambiente e parece que fui querido lá no Orfeão. Eu, quando fui para lá, desde cedo comecei a ouvir o seu nome. Eu não conhecia de lado nenhum. E toda a gente falava, o maestro Emiliano Tosta que era incrível e não sei o quê. E a Pronto, eu um dia é de saber quem é. Já lá vão 25 anos. Foram 25 anos. Foi uma marca. Sim. Foi uma marca. Eu sei que eles gravaram, não sei se foi se foram vários CDs. Foi consigo também? Um CD comigo, sim. Pois. Mas foi aqui no seu estúdio? Não, foi lá na igreja mesmo. Estava a dar os primeiros passos como editor. Okay. Já foi gravado por mim. Pois é isso. Isso já foi mesmo também gravado por mim. O do Coral da Aula de Novos também fizemos um CD, também editei um CD deles, também gravado por mim. Pronto, fui andando assim aos poucos Pronto, passava... Olha, vamos gravar assim. Exato, e do grupo de cantares da Casa dos Açores temos 2 trabalhos discográficos também. Ok. Isso. Ainda o primeiro em vinil, em 86, e o outro foi em 96. E é exatamente a primeira edição do meu, com a minha etiqueta, a etiqueta Açor. Ok, então e antes de passarmos a isso, o porquê de entretanto ter deixado esta carreira de maestro? Olha, porque comecei a meter em muita coisa, não é? Sempre mais. Ou seja, a editora nasce em 96, por acaso. Tinha que idade? Não
Não me façam perguntas difíceis, que tenho que fazer as contas. Pois. 96, Mas é interessante, pá. já estava nos 40, não é? Por aí. É difícil. E não dá para gostar Já que és depois. boa Dá. matemática. Vai lá. Eu não quero ficar no lugar do nosso secretário-geral. 58. 96 38. estava com 38. 38. Exatamente. Olha, a minha idade. Vês? Começar uma Estava carreira com 38, como estava editor. quase aos 40. E em 96, eu entretanto, no ensino, aos poucos ia fazendo assim umas melodiazinhas para os meus alunos para a flauta de bisel. Ia testando essas melodias, ia compilando, até fazer um pequeno manual que está ali exposto, porque é exatamente a primeira edição que vem a dar origem à editora que tem hoje. Chama-se Flauta Básica, tem 40 exercícios progressivos para flauta de bisel e 6 pecinhas para 2 grupos de flautas no fim do livro. Tem uma cassete com os playback, tinha cassete na altura, que era o que se usava na época, mais popular, com preço mais módico, não é? Eu acho piada para ter preços módicos. E, entretanto... Já não ouvi há muito tempo. Ter por preços módicos, fazer por preços módicos. E então era a forma mais económica de apresentar um complemento, que são os playbacks, estão ali todos, também feitos aqui por mim e tal. Já em computador, já na altura, já com MIDI, etc. Também é aquela linguagem que eu começo depois a explorar. Pronto. Acabei por tentar já chegar a um fim. Isso agora queria ver se alguém me editava este livro, não é? Andei a bater às portas habituais, editora A, B, C e D. Torceram o nariz, como se diz na gíria. Disse, bom, mas eu gostava de editar, não é? Foi uma tipografia do Porto, deram-me um orçamento, sim senhor, custa X. Então, olha, eu vou fazer X livros. Também necessitei de fazer as cassetes para acompanhar o livro. Ao chegar aqui ao Porto, que havia a Edisco, ainda existe, essa editora, e a fábrica das cassetes no Porto, era lá. Muito bem, Sr. Emiliano, fazer o Sr. Armando Cerqueira, uma pessoa com muito respeito. Pois nós vamos fabricar-lhe a cassete, mas o senhor tem que estar coletado nas finanças, que é para podermos faturar, etc. Pois o senhor, lá terá que ser, não é? Hoje a internet faz tudo, não faz? Você foi Em 96 não fazia. para Lisboa, Tive que ir a Lisboa de propósito para me a cavalo. Não, foi de carro, fui abaixo, tinha aqui o meu pai e a minha avó, minha mãe tinha falecido há pouco tempo, estavam a ver comigo, lá vamos todos. E passei um dia próximo ali do Jardim Zoológico de Lisboa. Vou para uma primeira fila, estava mal, não era naquela. Tive que voltar para trás, foram mais não sei quantas horas na outra, mas consegui trazer a minha inscrição nas finanças, coletado com o meu número de contribuinte, que não é o que atualmente existe. Eu, como sou empresário em nome individual, tenho o mesmo número de contribuinte do particular. Bom, resumindo e concluindo, porque aqui no Porto demoraria quase um mês para conseguir ter este mágico número de contribuinte. Pronto, lá consegui, avancei. Mas, entretanto, fui, nesse mesmo dia ainda, necessitava de me inscrever na SPA para poder ser compositor e ter autorização, e não é só isso, para ter autorização para que a fábrica pudesse fazer a duplicação, sim, a reprodução mecânica. Exatamente, a licença ou a autorização para reprodução mecânica. Exatamente, sim. Pronto. Nós já tivemos de fazer também por causa do CD. Exatamente, temos que pedir, desde que seja autor identificado, é necessário fazê-lo. E lá vou. Fui atendido por um senhor que mais tarde com quem contactei muitas vezes, posteriormente. Muito bem, então o senhor vai se inscrever, vai preencher este formulário. Deixei uma cópia já do livrinho, um esboço que ainda tinha assim, mais manual. Bom, e agora acontece o seguinte, Sr. Emiliano Toste,
nós vamos passar a autorização, mas é o seguinte, o senhor agora tem que pagar por fazer a inscrição dos temas que compôs. Na sua qualidade de compositor, tem que, ao fazer o registro, também paga por isso. Está muito bem, pois então. Olha, mas eu vou lhe dizer o seguinte, como o senhor é a primeira vez, não vai pagar nada. Portanto, nós passamos a autorização, vamos registar as suas composições e assim foi. Portanto, assim nasceu a editora com a etiqueta a sério. Vendi uns milhares de livros ao longo dos anos, sim, para colégios, para escolas. Foi um bom negócio, mas mais do que o negócio em si, foi algo que era necessário fazer-se na altura. Não havia propriamente assim um manual, porque o manual está como? O manual está de uma forma que foi criticado por algumas pessoas, e eu fiquei muito contente com isso. Criticado, pondo em causa, que é o facto, ele é progressivo, começa no sol lá si, sol na mão esquerda, da flauta, vai até ao ré agudo e depois é que vai progredir para a mão direita, para os miúdos começarem a dominar melhor, etc. Eu escrevi, está com as notas escritas por baixo. Temos a pauta e o nome das notas por baixo. Tem as cábulas iniciais. Ora, os miúdos adoravam isso, não é? É bom, mas ao mesmo tempo estavam a decorar os nomes das notas na pauta. Sim, a ideia Progressivamente os números vão desaparecendo. Só quando aparece uma nota nova. E por aí fora. Até chegar ao fim, quase já não há nenhuma notinha por baixo da pauta. Foi uma forma muito fácil de ensinar e de eles dominarem, de poderem vivenciar e depois, mais tarde, inclusivamente, tocarem de cor, que era espetacular. Eles adoravam isso. São outros aspectos. Mas ainda voltando atrás sobre a questão, e o Orfeão de Gondomar. O Orfeão de Gondomar, a partir de 95, começa a cantar em qualquer sítio para onde nós íamos, fazíamos as nossas interpretações de cor. Sem aquela célebre pasta à frente que impedia muita coisa, nomeadamente a interpretação. Isto porque quando vou em 95, até mais cedo, peço desculpa, foi mais cedo, 90 e poucos, em 95 levei, foi o Orfeão de Gondomar, à Praia da Vitória, às festas da praia. Assisti lá a um coro da Madeira, de Funchal, que fez todo o seu repertório de cor. Disse, está aqui uma solução interessante para eu libertar muitos dos coralistas que estão assim e daqui não saem, não é? Estou assim a falar sempre de uma forma mais popular, mais básica, porque parece que o Orfeão ganhou logo, olha, parece que tomou Red Bull, ganhou essa. Ficou logo. E as pessoas começaram, no início, assustavam-se. Professor, vamos conseguir. Vão, sim, senhor. Então, alguns, os de trás, faziam umas cápsulazinhas com um bocadinho de fita, colavam no parceiro da frente. Isto também é algo que só vai ficar agora aqui, passados 25 anos. Mas é a história da história, né? São as histórias da história. Deu-me muito gozo trabalhar com eles mesmo. Foi para mim também uma grande aprendizagem, não é? Porque nós, apesar de termos os conhecimentos, depois temos que aplicar e a relação entre pessoas, claro. A relação entre pessoas, tanto as que estão à nossa frente como as que estão atrás de nós. Eu muitas vezes afastava-me e eles cantavam e eu estava só ao lado, quase. Sim, há um conceito... Que era para haver também empatia com o público também queria empatia com o coro, não? E uma coisa que eu ouvi... Eu fiz muito poucos, acho que foram 4, uma espécie de workshops, de cursos intensivos durante 2 semanas, ou acho que nem sequer isso, 1 semana e meia, de direção coral. Primeiro foi com o Paulo Lourenço, foi sempre em Aveiro, o Paulo Lourenço 3 vezes, e depois com o Gonçalo Lourenço, por acaso não é da família, é Lourenço, mas não é da família. E eu lembro-me de se discutir várias dessas coisas. Uma das coisas que eu ouvi várias vezes foi isso de que, não sei necessariamente nesses cursos, mas que o maestro quer-se como um mestre de ensaio.
Ou seja, preparar, meter a malta a perceber aquela interpretação, trabalhar em conjunto, fazer música em conjunto, mas que idealmente o maestro no concerto seja desnecessário. Exato. Um conceito um bocadinho, às vezes, como utopia, mas um conceito, um alvo a tentar atingir. E além disso, uma coisa que eu também ouvi muitas vezes acerca do cantar de cor é que eu já não me recordo quem é que foi o cantor, mas um colega qualquer meu, com mais alguma idade, que disse que acho que era uma das paixões de Bach, a Paixão segundo São Mateus, acho que até foi a segundo São Mateus, que eles ainda estavam a estudar, ele e mais um colega, ainda estavam a estudar na universidade, acho eu, e de repente desafiaram-se mutuamente a cantar a Paixão de cor. Estamos a falar de eles estarem a cantar no coro, portanto, todas aquelas partes de coro, corais e demais, e acho que eles também faziam alguns solos, salvo erro. É assim, aquilo ainda é um bom calhamaço. Aquilo são algumas páginas. E depois em alemão e tal, pronto. Que às vezes também complica aquela língua esquisita, que eu, por acaso, sempre gostei muito de cantar em alemão. E a verdade é que aquela experiência... Peço desculpa, foi em alemão, foi de Roger. Pois. As canções ciganas. E ele na altura partilhou que aquilo foi uma experiência muito forte para ele, porque ele deu-se conta que a pessoa acha que não tem aquilo de cor, mas a verdade é que tem. E então tinham 3, 4, 5 concertos, apresentações, e no primeiro, primeiro quarto vou fazer de cor. Tentava decorar e tal, não sei o quê, pronto. Primeiro quarto, consegui cantar. Ok, próximo concerto, primeira metade, pumba. Terceiro concerto, vou experimentar fazer isto tudo. E de repente fez aquilo tudo. E de repente... É uma outra libertação. É porque estudou. Certo, mas eu cheguei a dizer muitas vezes a colegas meus também. E quando estava a ajudar, portanto, a dirigir o ensaio, por exemplo, do ensemble, ou assim, para uma ópera ou qualquer coisa assim do género. Em que eu dizia, experimentem a não olhar para a partitura. Vocês vão ter de fazer isto de cor. Claro. Experimentem. Se enganarem, tudo bem. Claro, mas experimentem 2 ou 3 vezes. E eles davam-se conta que... é outra liberdade. É outra liberdade. Isso mesmo. Era só um erro. Só uma sílaba. Portanto, uma acho que aí foi uma experiência também interessante, a esse nível. Claro, eu ainda tenho outra menina dos meus olhos, que eu não sei se vamos falar sobre ela, que é a minha recolha no cancioneiro. Sim, isso, sem dúvida. Sem dúvida tem... Eu, antes de ir a isso, gostava de perguntar se durante estes anos todos que teve a lecionar, 35? 40. Pois, 35 42, nesta escola, não é? 42. Ok. Se usou sempre o livro da flauta básica? Depois eu comecei a usá-lo a partir da altura que o... Sim, mas até acabar... Sim, continuei. Ok. Mesmo com alguns entraves de alguns colegas, mas isso é outra história, não interessa. Pronto, não interessa essas coisas. Porque as coisas, quando têm fama, muitas vezes também são... Pronto. Sim, nós sabemos. Qual é a próxima pergunta? Se calhar vamos a isso, vamos ao cancioneiro, esse projeto gigante, não é? Espólio de 51 CDs doados à Direção Regional dos Assuntos Culturais, é isso? 2017, sim. E ainda haverá mais, já terei. Tenho que compilar agora que me falta. Isso foi o projeto da sua vida? Se calhar, penso eu. como é que se chama? Não foi, ainda é. Pois, ainda não acabou, não é? Ainda é. Também é algo que comecei a sonhar com, ainda estava nos Açores. Pois, aquilo que disse no início da música popular. Da Joana há um pequeno gravador, que já foi assim também uma peça moderna para a época. Mais uma vez oferta do meu avô materno, o avô Joaquim, que no 5º ano de liceu oferece-me o violão, no 7º ano de liceu oferece-me esse gravador. Ora, esse gravador já começou logo a entrar em ação passado pouco tempo. Vai gravar as minhas pequenas
não composições, não, interpretações. Tenho ainda uma cassete com isso tudo aí. Outro dia estive a ouvir-me, chorei de rir e ri de chorar. Porque a voz, com outros timbres completamente diferente, um jovenzinho com 20 anos, é isso. Bom, esse gravador já comecei a usar também para gravar o grupo de cantares que eu também, do qual fazia parte, né? Comecei a gravar, por exemplo, uma dança de espada e um bailinho de carnaval, nos quais o bailinho onde participei, e a dança de espada que compôs a música para essa dança. Enfim, comecei já a gravar aí mais algo que acabou depois por entrar aí no espólio também. E ficou isto tudo em banho-maria, como nós dizemos, não é? Venho para cá, o aparelho acompanha-me. Aliás, tanto está aí porque veio para cá. E só na década de 90, ou seja, quando vou fazer então a licenciatura no Universidade de Minho, havia necessidade para fazer um trabalho de projeto final, e no estágio já tinha feito em torno do cancioneiro açoriano, e aí, por que não, também desenvolver mais agora. Era um projeto que, por sua vez, houvesse alguma aplicabilidade de repertório à sala de aula. Pronto. Adaptar temas, músicas, o que nós quiséssemos, à sala de aula. E assim foi. Olha, então, mais uma vez, vou abordar aqui outra vez o cancioneiro, que é aquilo que eu já tinha como fio inicial, e agora vou desenrolar o novelo. E assim foi. Só que era preciso fazer mais pesquisa. Comecei exatamente na Ilha Terceira, entretanto. Ia lá de férias, já comprei um gravador e tal, comecei já os microfones melhores, etc. Começo já a gravar lá algumas coisas. Trago, que era para depois também apresentar no projeto, passar a partitura, adaptar, fazer arranjos para instrumentos solos, voz, flauta, não sei o que, também fiz, aí umas coisitas. Nunca chegaram a ser bem interpretadas, porque coitados meus não conseguiam bem fazer aquilo, mas isso é outro aspecto. Mas eu tentei de forma simples, mesmo assim é difícil. Bom, entretanto, o que é que eu me lembrei? Mas se eu fizesse um pedido à Direção-Regional dos Assuntos Culturais para desenvolver, para além do que vou fazer, para ir às outras ilhas, fazer. E assim fiz até o presidente da época da Casa dos Açores, Dr. Rebelo, também passou uma carta de recomendação, que eu também dirigi ao grupo de cantar, já tinha assim algum nome, digamos assim, em termos de desenvolvimento da música tradicional dos Açores, aqui. E assim foi. Estava eu ainda a acabar o curso lá, ainda no último ano, no segundo ano, quando um dia sou chamado por um dos meus professores, o professor Dr. Gerard Dodrer, professor de organologia. Emiliano, com a sua pronúncia germânica. Eu tenho aqui algo que gostaria de falar consigo. Tenho aqui um documento que me enviaram, me pediram um parecer técnico e tal, da Direção dos Assuntos Culturais. Era exatamente para ele dar o seu parecer técnico sobre mim, se teria capacidade ou não para desenvolver esse projeto. Ok. E o senhor deu, não é? E fui apoiado. Mas fui apoiado parcialmente, era para ser totalmente. Pedi para 8 ilhas, não pedi para 9, porque a minha, eu faria recolha por minha iniciativa, na fase e fiz tudo isso que eu fiz posteriormente, foi sempre na fase de férias, na fase em que ia. E depois o único pedido era a deslocação e estadia durante 3, 4 dias, conforme a dimensão da ilha, às outras 8 ilhas. Ainda fui apoiado a partir de 95, comecei, até 98.
depois houve uma coisa chamada Expo 98, não foi? Houve. E essa Expo 98 parece que levou parte dos fundos que estavam destinados para determinadas pessoas e o meu apoio foi cortado a partir daí. Mas pronto, isso é outra parte. Mas o Eminente Toste não desistiu, continuou, mas até aí fui apoiado. Ainda fui Flores, Corvo, São Miguel, São Jorge e ficamos por aqui. Mas tudo o resto foi equipamento, etc. Isso é tudo à minha conta, não é? E fui começando. A própria recolha em si, nunca recorri a nenhuma entidade pública, para além da entidade pública que me estava a apoiar, mas essa limitava-se a fazer as marcações das passagens e do alojamento, e o resto era comigo. Procurei sempre pessoas em cada ilha, o passa-palavra, digamos assim, a pessoa X que conhecia a pessoa Y noutra ilha, que ligada a este movimento e tal, e fui fazendo. Penso que fiz uma recolha muito boa. Tenho ouro, tenho prata, terei cobre também, tentando classificar aquilo que recolhi, mas cobre não, acho que era desmerecer quem efetivamente se esforçou, todos eles, para me darem o seu melhor, tanto a nível individual como a nível de grupo. Pois era isso que eu ia perguntar. Também recolhi os grupos. E é também por aqui que depois começo a desenvolver a própria editora e gravações nos Açores, porque me contactando com alguns grupos, pois nós gostávamos de gravar, não sei o quê, mas fica muito caro e tal, e que o Eminente Toste começou a pensar, a arranjar equipamento, arranjar preços módicos, já é a segunda vez que utilizo o nome, para poder ir e fazer. E assim foi. Os primeiros equipamentos lá estão ali também já expostos para poderem mostrar que... E acabei por então ter sucesso também nessa área. E segundo as más línguas, parece que sou o maior editor de música interpretada nos Açores. Ainda hoje. Eu acho que com uma coletânea tão grande... Mas a vários níveis, não só a nível da música tradicional, foi a bandas filarmónicas, a música coral também, de hoje e tal, Praia da Vitória, o final da Praia da Vitória, por exemplo, no nível clássico, o Vítor Castro, a Dra. Luísa Alcobilial, sei lá, mas maioritariamente música tradicional, muito mesmo. E hoje sou um homem feliz a esse nível. Quantos CDs é que já gravou até hoje? Neste momento estive a trabalhar hoje no número 377. Mas tem uma imagem de 3 ou 4 a sair para além destes, já gravados. Nunca chegou a ter técnicos ajudantes? A trabalhar comigo, sim, cheguei a ter. Nunca, sempre ao nível do freelancer. Uhum. Um nome muito português. Sim, trabalhador independente. Sempre, sim, cheguei a ter aqui a colaboração, nos primeiros anos, quando era assim algo mais complexo. Chegou a trabalhar aqui comigo pontualmente Pedro Barreiros, um músico, um grande contrabaixista, que fazia parte da Fomega também, um grupo que depois de cerveja muito conhecido, irmão de Mário Barreiros. Basicamente com ele chegou a vir aqui fazer muitas misturas, fazia uma gravação para fazer. Depois, posteriormente, eu também fui criando a minha autonomia. Você foi aos Estados Unidos fazer um curso, não foi? Não. Aos Estados Unidos já lá fui em digressão, etc., mas a outro nível. Então era o quê? Foi solicitar que fizessem lá a masterização Muito bem. É verdade. Sabe que nós na vida temos assim, eu vou utilizar o termo, as nossas maluqueiras, não é? Há aqueles momentos assim de devaneio e tal. Isto já lá vão uns anos, já lá vão 23 anos. Portanto, é na fase em que também resolvi fazer um projeto a solo, chamado Andanças do Mar, que eu penso que já vos ofereci. O pior sou sempre eu, que lá está. Músicos que tive a sorte de juntar, de recolher,
tentando incluir todos eles de grande nível, muito bons. E pronto, tem cerca de 50% de temas meus, outros 50% de temas tradicionais de pessoas arranjados por mim, mas claro, enriquecidos com as boas interpretações que lá estão. E assim foi gravado aqui no estúdio, já tinha um estúdio, não onde estamos aqui, era no Reis de Chá. Já trabalhava também com outros grupos, etc., outros projetos. E fomos fazendo aos poucos. E chegou uma fase, eu comprava sempre uma revista, que era a revista Mix. Hoje não é necessário, vamos à net e temos tudo. Outra curiosidade, naquela altura a internet era a chamada Rediz, a mais rápida. Dava-se a velocidade a 56k. Não sei se isso é importante aqui para o nosso podcast. Hoje, esta que eu tenho aqui são 500 mega que eu tenho aqui. E nós quase todos temos. E, portanto, nessa altura, eu comprava essas revistas sobre estúdios, sobre técnicos, sobre isto e tal, uma revista americana. E há uma delas em que vem um artigo só, os melhores estudos de masterização de Nova Iorque. Bom, eu lá li aquilo religiosamente. Naquela altura, a Nelly Furtado estava a lançar o seu primeiro disco. I Am Like a Bird, não é? Acho que era assim o título. E tinha sido masterizada por um desses estúdios e tal, fazia lá a referência. O que é que eu pensei? Está tal devaneio. Estávamos a acabar as gravações, misturas, o Pedro Boés estava aqui comigo, que fez também e tal. Eu participei também nesse projeto, eu contrabaixista que lá está. E, olha, comecei a mandar um mail para cada uma desses estúdios de masterização. E não é que todos me responderam. Todos, desculpem, todos com exceção de um. É um que posteriormente até o Mário Barreiros vai lá fazer masterizações também. Master Disc, nunca me esqueci. E responderam todos. Agora, números astronómicos alguns. Não é? Entretanto, só para ter uma ideia, um deles, da Sony, não é? Eram só $450 por hora. Pronto. Para ti. Adiante. Mas consegui um outro por um valor mais aceitável e não foi nada barato, mas não interessa. Emily Lazar, da Lodge, ganhou um Grammy há 2 anos. Na Broadway, fui lá de propósito, custou $1.200, sem assistência, não podia assistir à masterização. Se quisesse eram 2.400 euros. Pronto, foram 5 dias em que estive em Nova Iorque e, portanto, aproveitei também as duas coisas. E assim foi. E assim, passados alguns dias, um mês para aí, então, recebi o CD. Na altura ainda não se enviava via net, não havia essa hipótese, está bem? 2002, não se esqueça. E o CD para a prova, etc. Estava tudo bem. Agora vamos produzir, assim foi. Portanto, foi masterizado por essa engenheira de som, Emily Lazar. Posteriormente, até o Mário Barreiros acabou como produtor, que era na altura de outros grupos, também de masterizar lá. Foi interessante, foi uma experiência. Mas isso para o que é que isto significa? A evolução que houve dessa altura até aos dias de hoje. Nós hoje temos as ferramentas, as grandes ferramentas a nível digital para se fazer. Ela trabalhava de forma híbrida ainda, com sistema analógico, etc. Fazia para outros grandes músicos, David Bowie, por exemplo, estou-me a lembrar apenas desse, e outros tantos, etc. Ainda hoje existe, tenho estado a vezes acompanho, depois até recebo informação desse estúdio, etc. E ficámos assim com uma relação distante sempre. Claro que eles têm todo o interesse em que também da nossa parte haja boa publicidade, e assim aconteceu, assim se fez. Não é? Mas foi uma experiência, só que houve uma evolução muito grande. E hoje eu próprio faço, e acho que as pessoas não se queixam, antes do contrário.
Sim. Eu, por acaso, do nosso CD Oração à Luz, eu acho que até agora o que ouvimos mais em termos de queixas ou de comentários a tentar... Não, a tentar dar algum tipo de conselho, alguma opinião para nós melhorarmos para o futuro, era mesmo ouvir-se o espaço, não é? Ou seja, nós não estávamos num estúdio, foi lá em casa, na sala, e portanto, e com aqueles microfones que nós estávamos a usar e que são os que nós normalmente usamos, de condensador, em que aquilo é ótimo para captar o espaço, a partir do momento em que o espaço soa. Não é que tenha propriamente uma reverberação muito grande ou assim, mas não é de todo seco, não é aquilo que tipicamente um estúdio se quer. Mas também relativamente, podemos não querer o som seco, não é? Apenas só para a captação e depois poder trabalhá-lo posteriormente, não é? Ou seja, exatamente, existem estes dois modelos. Existem modelos de gravação em que se reconhece que um determinado espaço tem uma acústica muito própria, muito boa para aquele repertório e então quer-se gravar ali não se mexe mais. E é mesmo aproveitar isso e praticamente não se mexe mais. Mas numa situação como nós estávamos, em que não era o caso, tipicamente quer-se que um estúdio ou um espaço de gravação seja o mais neutro possível, não é? Que é para depois permitir fazer a edição que se quiser exatamente, e artificialmente depois criar esse ambiente. Eu já captei a 2000 também, aliás, capto música clássica, cheguei a trabalhar também através da Fundação Engenheiro Antão de Almeida, foi um espaço onde eu gravei piano, por exemplo, bons músicos aqui da praça, da nossa praça, Luís Meireles, Maria José Sousa Guedes, Madalena Sobral, tudo em ambiente natural e não houve qualquer adição. Portanto, o som era aquele que nós captamos, foi aquele que foi apresentado, é aquele que é apresentado. Isso é uma solução, ou uma possibilidade. A outra é, efetivamente, o som mais seco, de modo a que depois possamos escolher a ambiência final que nós queremos. É uma hipótese, sim. Muito bem. Uma dúvida, uma pergunta um bocadinho mais técnica. Tem os masters de toda esta recolha que fez? Ou seja, se um dia mais tarde houver a possibilidade de criar assim uma espécie de arquivo ou de, sei lá, em que digital, não é? Um site, alguma coisa desse género em que se consiga ter acesso. Ok. Acho que isso é sempre uma mais-valia. No Google Drive, não é? Poder salvaguardar. Isto deve ser uma boa conta Google Drive para isso tudo caber lá. Tem 2 terabytes, mas não seria necessário. Por outra razão é que acabei por criar uma conta maior. Nomeadamente captações do Carnaval da Ilha Terceira que fiz há uns 10 anos esta parte, porque havia aqui uma intenção específica. Eu comecei a criar aqui um movimento para se tentar, já agora penso, posso apresentá-lo publicamente. Tendo em conta que o Carnaval da Ilha Terceira passou a Património Imaterial de Portugal, se quisermos nós, os nativos, ou não, podemos ser mais ambiciosos e, considerando que é um carnaval que tem umas particularidades muito específicas, eu diria únicas no país, poder-se eventualmente fazer-se uma candidatura para a Património da Unesco. Já o é aqui o Carnaval de Pudense, os Caretos de Pudense, e eu comecei a pensar nisso. Pronto. Comecei exatamente por contactar os promotores da candidatura a Património da Unesco do Carnaval de Pudense, convidei-os para jantar, foi de propósito de Macedo Cavalesco, né? Deram-me as pistas necessárias, nomeadamente a pessoa que organizou todo o processo. Depois convidei 2 pessoas da nossa Ilha Terceira, a doutora Assunção Melo
estava noutra ligada à DRAC mesmo, mas é funcionário no Museu da Angra do Heroísmo, o Museu Militar, mas que também tem uma grande ligação e tem escrito muito sobre o Carnaval da Ilha Terceira. E o Dr. Clero Menezes, chegou a ser secretário regional da Saúde, e meu amigo de longa data, uma diferença de 10 anos, porque os nossos pais eram vizinhos e muito amigos. Então, temos uma ligação de longa data. E então, ainda começámos a desenvolver, e eu fui fazendo captações, e eles foram colaborando comigo. Só que depois a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo também quis tomar essa... Também achou que deveria Ter fazer encabeçar isso. Assim é o que eu ter. Ainda chegamos a ter uma reunião com eles e dizer, olha, nós estávamos com esta ideia, mas afastamos-nos e aqui apresentamos agora como hipotéticos colaboradores se necessitar. E a situação está assim. Não houve mais... Há quantos anos? Há 2 anos esta parte. Está assim. Agora também vai haver eleições, não sei o que é que vai acontecer. Bom, isto apenas vinha a respeito de quê? Tenham cuidado que eu estou aposentado, já não sou a mesma... Por causa dos Masters dos Masters, pronto. E também a questão de ter criado uma conta maior e tal. Portanto, tem lá tudo alojado também, o grosso daquilo que já captei em vídeo, não é? E daí essa necessidade. Mas o que é áudio, sim, tenho. E estou a publicar de forma temática esta recolha. Já está entregue às feras, aos grandes ouvintes. Eu, quando utilizo a palavra feras, não me levem a mal, mas eu acho que quem quer devorar de uma forma com muitas aspas todo este espólio já tem a possibilidade de poder usufruir parcialmente. Já são 6 CDs que saíram e haverá aí mais alguns que vão sair, mas paulatinamente, com muita tranquilidade. Muita tranquilidade. Tens mais alguma questão? Eu tenho uma questão que acho que vai ser um bocadinho complicado de responder. Assim, de repente não é tal questão que eu não quis saber antecipadamente. Não, essas são outras. Essas são as finais. A reta final. Ainda sou mais esta. Força. Que era, se nos sabe dizer qual foi o disco que lhe deu mais, sei lá, mais entusiasmo, mais felicidade, mais... Isso é mesmo... Pois, eu disse que era difícil. Devias-me ter dito isso antes, quer dizer, proibia. É muito Ele difícil. pode dizer que não Bom, responde. então eu vou dizer de forma egocêntrica. Pronto. Para que mais ninguém fique... Ilusionado. Gostei muito de fazer o meu disco. Mas não. Bom diplomata, sim. Tem tantos outros que me deram gozo. Aliás, eu penso que todos eles... há sempre qualquer coisa que me deu gosto de fazer. Olha, uma curiosidade interessante. Em todos os trabalhos que eu gravo, há depois sempre um tema que é o meu favorito. Isso já é alguma coisa, não é? Certo. Com uma certa tendência para os de compasso ternário ou de divisão ternária. Isso vem a respeito de outra coisa, não é? Agora vai ter que explicar. Eu vou ter que explicar. Que é a tal edição especial que eu fiz, que me durou para aí cerca de 2 anos a concluir. Foi uma antologia que está já aí também no circuito comercial. Açores, 4 décadas de música em compasso perfeito, não é? Portanto, faz uma antologia das últimas 4 décadas de música, com 67 intérpretes açorianos, mas que lhes foi pedido um tema a cada um deles, uma faixa, e teriam que estar em compasso ternário ou composto de divisão ternária, não é? E aconteceu, e todos eles colaboraram nesse sentido. E é uma homenagem a quem deu origem ao Conservatório de Angra do Heroísmo. Ou pelo menos lançou os dados para que tal acontecesse, o professor Artur Fonseca. Foi quem me fez uma referência ao compasso ternário como sendo o compasso perfeito.
claro que a simbologia, a analogia com a Santíssima Trindade, o triângulo, se quisermos, a nível. Outro triângulo insónico também. Sim, o 3. O número 3, que é um número mágico em várias culturas. Que é de onde eles vão beber. E era, nomeadamente, na música europeia, na música litúrgica, que é onde ela nasce, no fundo, ou pelo menos a teoria musical nasce, o 3 era considerado um número perfeito e, portanto, até ao final da Idade Média, a partir daí então, há um maior desenvolvimento, ainda antes do final da Idade Média já se vai desenvolvendo mais, mas até aí era tudo muito, muito associado com a Santíssima Trindade. E então foi esse o princípio, não tem qualquer conotação religiosa, atenção, foi uma lembrança e uma homenagem a quem de direito. É um compositor que hoje não é lembrado. Eu não sei se por vezes também dará algumas voltas na tumba por causa da interpretação que este tema, que é tão popular, tão famoso, a Casa Portuguesa, às vezes já é deturpado na sua interpretação, mas isso é outro aspecto. Não é ter novos arranjos, é de ser deturpado na melodia, que eu também já me tenho passado por cá pelos meus ouvidos. E pronto, é uma grande homenagem a ele, principalmente, e ao mesmo tempo, aqui publicamente, o meu grande agradecimento a todos aqueles que colaboraram para que houvesse uma edição tripla. São 3 CDs, 67 intérpretes, entre os nossos dinossauros da música açoriana e os aspirantes a dinossauros. Há muitos também jovens que estão a fazer composições muito bonitas. Não é? Pois. Havia qualquer coisa que eu me estava a lembrar e consegui esquecer-me logo assim. Viste? Incrível. Ai, que chatice. Acho que quase todos os episódios acontece Isto é o isso. defeito de quem desenvolve e devaneia muitas vezes, que foi o meu caso. Opa. Pronto. É o que é. Se te lembrares, entretanto, pronto. Isto também é uma conversa que estamos aqui a ter e ninguém nos ouve. Não. Sim. Passamos às perguntas finais. Acho que sim. Vamos para a reta final. Pronto. Então, se pudesse voltar atrás, fazia alguma coisa diferente? Pois, é difícil também responder, são aquelas perguntas sempre difíceis, mas ao mesmo tempo, talvez não. Talvez não, porque na vida temos altos e baixos, temos momentos em que a estrada está mais larga, podemos circular melhor, e há outros em que ela está mais estreita. E toda a vida é uma aprendizagem. Mesmo aquilo que se fez menos bom, também nos ajuda, é o trampolim para que o que venha a seguir não seja tão mal feito. Não é? Pronto, portanto, acho que não. Continuo com alguma vivacidade, já não tanta, não é? Como devem compreender. Também não me posso dedicar a 100% só, tenho uma família, tenho isso que também faço questão de valorizar, tinha mesmo que ser. Aliás, todos nós devemos valorizar. Claro. E tenho a sorte de ter bom apoio e isso ajuda a que possamos avançar. Possamos avançar, embora sempre com alguma incerteza sobre vários aspectos. Não é? Sim. Lembraste? Entretanto, lembrei-me um comentário e dois comentários, basicamente. Um comentário acerca de quando viemos aqui pela primeira vez ao estúdio e esteve a mostrar ali os seus trabalhos e realmente o gosto que mostrava por cada um que ia pegando e que ia mostrando e que ia contando a história daquele CD, não é? De como é que aquele tinha nascido e um pormenor acerca de se o CD ia ter estas características ou aquelas e se a capa ia ser assim ou assado. Portanto, é daquelas pessoas em que sinto que será bastante sincero
quando diz que em todos eles tem alguma coisa que gostou e que lhe diz alguma coisa, etc, etc. Outra coisa era acerca do professor Artur Fonseca, que estava a comentar, e de tantos outros, de certeza, dezenas, centenas, talvez milhares, sei lá, imensos autores, desde a compor o texto, poema original, o texto original, que depois é musicado por alguém, que depois é arranjado por não sei quem, que depois não sei o quê, e que nós, estando nesta área em que estamos a criar espetáculos e que procuramos ir ver quais são as fontes, não é? Queremos acreditar quem compôs aquilo e por aí fora, queremos saber quem é que tem os direitos de autor daquela música e por aí fora, e damos conta que é um sufoco. Às vezes coisas tão famosas, eu não sei se procurando no Google se é fácil, se é rápido, se é imediato até, especificamente a Casa Portuguesa, mas eu não acharia estranho, da experiência que temos, não acharia estranho tentar procurar a Casa Portuguesa, compositor original ou qualquer coisa, e não conseguir, ou pelo menos com facilidade, não conseguir. Não sei se é o caso. E é uma coisa que me perturba um bocado e me assusta um bocado, porque já houve uma ou duas situações em que nós, para o Sol, não é? O Sol, tentar saber, que foi eternizado pelo Zeca, pelo Zé da Lata, agora já estava a confundir nomes, pelo Zé da Lata, e que nós enviamos para a SPA. É assim, esta música com este texto, tomem aqui o texto. É anónimo. E se é anónimo, se é algo tradicional, se não é. E eles felizmente conseguiram responder. A palavra, já que falou, é preciso algum cuidado com a palavra tradicional. Atualmente o que é que se faz? Fala-se, quando é o anónimo e que está enraizado na comunidade, diz-se que é o tradicional popular. Porque utilizamos só o termo popular, podemos falar de, sei lá, falou ainda de Zeca Afonso, ou de outros, sei lá, Rui Veloso, outros músicos da nossa praça que têm as suas canções de tal forma popularizadas, passa a ser música popular. Não esqueçamos da música popular brasileira, temos também ter a música popular portuguesa. E hoje, para diferenciar um pouco, utiliza o termo tradicional popular, para, por exemplo, fazer referência a esse tema, que é um lundum, que é um tema que não tem origem açoriana, como muitos outros, não é? Vieram de alguma origem, por vezes fazem triângulo entre África, Brasil e Açores, etc. E estamos a falar de um tema tradicional, popular. Mas também o tradicional pode significar tradicional aristocrático. Os Real Fireworks de Handel é música de circunstância que também é tradicional. Foi tradicional associada a uma tradição de apresentar essa festividade associada à monarquia, etc. Pronto, temos dois tipos de tradicional. A tradição que pode ser mais popular ou mais, está lá mais no alto, mais intocável, não é? Naquele plano diferente. Mas depois daquele plano também desce até ao povo e acaba por ser assimilada as contradanças, as chulas aqui do Douro, são tudo danças com características palacianas, por exemplo. Pronto. Interessante. Portanto, há um cruzamento muito grande. As mazurcas que temos no folclore mais da Extremadura, portanto, isto tinha a respeito de procurarmos as origens do autor.
Não, nos casos é impossível, não existe. E que é difícil. Não, já não está. No caso da SPA, por exemplo, é uma coisa que nós já comentámos, que seria Eles muito próprios. benéfico eles Mas terem... isso aí, atenção, estão livres de direitos de autor. Sim, mas ser mais fácil, eu imagino que em muitas situações seria confuso, até porque depois há arranjos e por aí fora. Mas seria benéfico, eu imagino que há muitas situações, particularmente em música erudita, em que aí, pronto, também já se passaram 70 anos também da morte do autor, portanto aí já nem sequer há lugar a direitos. Está no Domínio público. Mas... Antes era 50. Sim. Mas devido à Amália passou para 70. Esse é. E eles queriam sempre Devido à sua alargar mais longevidade. e mais. Mas... Isso é uma... mas para dizer que seria muito benéfico e acho que também seria uma forma deles conseguirem divulgar mais e tornar-se mais fácil homenagear os autores e por aí fora. Se eles tivessem uma base de dados ou qualquer coisa que fosse mais fácil de Eles a pesquisar. base de dados têm, não é? Mas Não, mas que seja público, que mas seja fácil nós pesquisarmos, chegarmos ao site e conseguirmos Eu penso que pesquisar. há uma forma de se fazer isso atualmente, não tenho a certeza. É que o eu já lido pouco com que eu- eles há quase 30 anos. Não é? Sim, o pouco que eu conheci editora a vai nível fazer 30 no internacional, próximo ano, em 2026 fará 30 anos. a nível internacional eu já encontrei foi coisas em que eu conseguia através do número do código de registro do determinado autor ou compositor ou o que fosse, através desse número conseguir saber quais eram as obras que ele tinha escrito ou sei lá, mais coisas desse género. Agora, através da obra ou através do texto, por exemplo, não é? Que ele está registado, o texto original Sim, está sim. aqui, impecável, não é? E aquilo servir como uma referência para qualquer instituição. Para um site que tem os textos das músicas. Tem havido uma grande evolução a nível da digitalização, mas ainda há muita coisa por se fazer. Pois, e nós estamos sempre com o bichinho carpinteiro a incomodar toda a gente. Ou seja, que são os jovens, eu já sou um cota, na verdade. Já sou um jovem de outra época. Ainda está para as curvas. Acha que o menino queria ser músico, ficaria feliz e orgulhoso pelo caminho que percorreu até agora? Sim, não posso arrepender. Corresponde, não é? Não posso arrepender. Foi um tiro no escuro. Um terceirense na geração, diferença da minha geração, na época em que eu tive este sonho, era muito difícil ter a perspectiva de futuro, não é? Quase impossível até. As coisas foram acontecendo. Mas hoje não, hoje felizmente os jovens de hoje não sabem o que é que já foi ou as dificuldades que já houve no passado para se conseguir o mesmo, não é? Mas ainda bem que assim é. Acho que são diferentes as dificuldades. E hoje mesmo ao nível, mas... talvez eu também tenha colaboração que eu, por exemplo, dei nesta área, na área musical e relativa ao arquipélago, a divulgação, a desmistificação, a quebra de fronteiras. Eu, muitas vezes, quando faço uma referência aos Açores, a nível público, etc., em determinados momentos em que me têm pedido para fazer algumas apresentações, eu digo, eu sou de um arquipélago que tem 9 ilhas, 9 fronteiras. Tem 9 ilhas, tem 9 fronteiras. E essas fronteiras estão mais fechadas ou mais abertas em função da área que nós estamos aqui a desenvolver, não é? E na área musical havia grandes fronteiras, nomeadamente dos grupos, mais a nível tradicional, que se formaram e que se queriam desenvolver e promover, etc. Eu tenho um exemplo, quando, portanto, passados 2 anos de me ter inscrito como editor, digamos que os 2 primeiros anos não tive grande produção, fui começando, muito pouco.
depois a partir de 98 é que começou a funcionar melhor, já com mais. E é nessa altura, portanto, estava a fazer o trabalho de recolha, né? E comecei a conhecer alguns grupos, para além das pessoas a nível mais individual. Começo a ter essa informação, esse desejo de quererem gravar e serem conhecidos, e a tal dificuldade, e eu aí começar a pensar o que poderia fazer. Então criei um conceito, que foi o conceito das coletâneas. E a primeira coletânea que eu criei foi exatamente de música nacional dos Açores. Comecei por um grupo em São Miguel, bastante conhecido, volume número 1, fui enumerando, o grupo folclórico Santa Cecília, e logo o número 2, da Ilha Terceira, que já explico o porquê. O primeiro São Miguel, o segundo da Ilha Terceira, Aleide e Francisco Simões. Curiosamente, infelizmente, Aleide Simões faleceu relativamente agora há pouco tempo. Tenho estes 2 CDs já prontos. Estou em São Miguel, a caminho de Santa Maria, para gravar já um outro que também vai entrar nesta coletânea. E na altura, daqui para lá, estava muito difícil poder apresentar junto às lojas de vendas, aquilo que se chamavam as discotecas-lojas. Pronto. Tinha tempo suficiente para estar em Ponta Delgada. Havia uma discoteca que era a Trevo, depois a outra que era Conforto. Eu vou citar hoje porque uma delas já não existe. Na primeira, levava estes 2 CDs, volume 1, volume 2. Eu tenho no balcão, tarde, sou pessoa X e tal, estou a fazer o trabalho Y. E gostaria de saber se querem adquirir para vender e tal. Olharam para os CDs. Olha, eu deste, o senhor pode-me mandar enviar 10 e deste vai-me enviar 1. Foi assim um choquezinho. O 10 era da Ilha de São Miguel, o outro era da Ilha Terceira. Pois. Ok? E na outra loja, senhora, a gente não vende isto aqui. A resposta foi esta. Mas hoje, a que ainda existe e que diz assim, nós não, né? Já esteve lá, agora está difícil, mas já esteve lá todos os outros CDs. Mas porque conseguia arranjar lá alguém com presença para poder apresentar e vender. Isto é o quê? São as fronteiras, os bairrismos. Uhum. E eu procurei, ao longo destes anos todos, foram vários, desmistificar um pouco e com essa coletânea que foram 13 CDs, hoje aquela pessoa que queira, independentemente de onde venha, e que queira adquirir e saber minimamente o panorama musical tradicional açoriano, está ali. Depois, para além de outras edições que até fiz a nível individual, está sem ser na coletânea, que ainda vão complementar mais, enriquecer mais este espólio, este património. E para além agora deste trabalho de recolha que também estou a publicar, não é? Mas para além disso, fiz também de bandas filarmónicas dos Açores, e estou a fazer aqui no continente português outra menina dos meus olhos, que é a de folclore português, que neste momento já vai em 8, hoje enviei a prova do 81º CD, 81. Mas tem mais 2 para ser ainda. Ou seja, e também de bandas filarmónicas também, mas muito mais reduzido aqui. Este conceito é interessante porque para os audiófilos e amantes de determinadas áreas têm a hipótese de ir colecionando e conhecendo. Claro. Acha que os seus antecessores, pais, avós, etc., ficariam também orgulhosos deste caminho? Eu penso que sim. O meu avô materno, infelizmente, faleceu ainda, nem sonhava talvez que o seu neto iria enverdar a 100% pela música. Não é? Estava a dar os meus passos. Mas a avó materna acabou por falecer aqui comigo e ficou então bastante
vivenciou bastante e ficou, acho que sim, bastante orgulhoso. Os meus pais também, e os meus avós paternos, esses faleceram mais cedo. Sim, acho que não desiludi ninguém. Boa. E última pergunta. Se tem um conselho para quem nos estiver a ouvir? Em geral. Um conselho em geral. Olha, não desistam. Sejam teimosos. Eu gosto muito da palavra teimoso, mais do que resiliente. Não tenham medo de arriscar, não é? Aliás, eu tenho aqui 2 pessoas ao meu lado que me estão a entrevistar e ao mesmo tempo estão nessa senda, nesse ensejo. E, portanto, a primeira afirmação é diretamente para vós. Não desistam, avancem sempre, porque acho que estão a fazer um excelente trabalho também. Neste caso, vários trabalhos, vários projetos, estão a envolver-se de forma múltipla. E para os outros que nos vão ver e ouvir eventualmente, não, avancem, não tenham receio, lutem pelos seus sonhos e, se possível, ajudem aqueles que estão mais próximos deles, não é? Das suas comunidades, e contribuam também, não sejam egocêntricos. Acho que é um ótimo conselho. Quero? Mais alguma coisa? Não, acho que não. Acho que é melhor não me lembrar de mais nada. Já foi um grande Muito episódio. obrigado. Muito obrigada a nós. Esta paciência para me ouvir. Não, acho que foi Obrigado. bastante enriquecedor. Sim. Acho que saímos daqui um bocadinho Mais mais. um grande episódio. Sabem que Sim. se fosse há 40 anos atrás, há 40 anos, não devemos dizer atrás, não é preciso. Há 40 anos, se calhar não vos podia dizer metade do que vos disse hoje, não é? Mas mesmo assim, isso é Sim, mas já tinha esse isso é apenas bichinho. uma simples vivência. Haverá milhões de vivências como as minhas, não é? Como a minha, não é? Exatamente igual? Não. Iguais talvez não, mas parecidas. E com o mesmo objetivo, muitas vezes. Sim. Ok. Muito obrigado. Obrigada. Com quem? Não há 2 sem 3.